Olá, estamos aqui na FIP com o professor e pesquisador Dante Aldrighi. Hoje vamos falar sobre governança corporativa. Olá, professor, como vai? Bom dia, Aline. Professor, o que é governança corporativa e por que existe um problema de governança? Num mundo em que os contratos fossem completos, as informações fossem distribuídas de maneira igualitária entre os agentes, em que o enforcement dos contratos fosse perfeito, em que o sistema judiciário fosse eficiente, eficaz, em que não houvesse o problema de ação coletiva, não existiria o problema da governança corporativa. Então, esse, evidentemente, é um mundo ideal. No mundo real, os contratos são incompletos, há informação assimétrica entre executivos e acionistas da empresa, há imperfeição no enforcement dos contratos, há um problema dos acionistas minoritários coordenarem a sua ação para monitorarem os executivos. Então, em razão desses aspectos, existe no mundo real um problema denominado de governança corporativa. Vou desenvolver um pouquinho mais a questão dos contratos incompletos. Quer dizer, se os contratos fossem incompletos, os contratos poderiam estipular qual seria a atribuição de um determinado executivo, numa determinada contingência futura. Então, o contrato anteciparia todas essas contingências futuras e definiria o que o executivo deveria fazer. Evidentemente, isso é impossível. Agora, essa impossibilidade gera margem para a discricionariedade. Esse potencial de discricionariedade pode fazer com que os executivos busquem não o interesse do conjunto dos acionistas, mas os seus próprios interesses, ou seja, ao invés dos executivos maximizarem o valor da empresa, eles vão buscar a maximização dos benefícios privados que eles podem extrair da empresa à custa dos acionistas minoritários. O exercício dessa discricionariedade de modo enviesado, de modo contrário aos interesses dos acionistas, é facilitado pelo problema de informação assimétrica, ou seja, os executivos eles conhecem mais a empresa, têm mais informações sobre a empresa do que os acionistas outsiders, vamos chamar assim. Então, essa incompletude dos contratos, essa lacuna contratual, que torna necessária a governança corporativa. Ou seja, a governança corporativa vai buscar reduzir esse vácuo, vai procurar ocupar esse vácuo institucional, o contratual, melhor dizendo, para tentar disciplinar executivos, eventualmente acionistas controladores, de modo a que eles cumpram os objetivos da empresa. Eu me reportaria a duas definições de governança corporativa. Uma definição que enfatiza o aspecto financeiro da relação entre os investidores externos e os executivos ou os insiders da empresa. Podem incluir aí os acionistas controladores. É a definição do Schleifer e do Vichnin, num trabalho de 1997. Essencialmente, eles associam governança corporativa aos mecanismos que asseguram aos investidores que eles obterão um retorno sobre o capital que eles colocaram na empresa. Sem governança corporativa, a menos que os investidores fossem irracionais, eles não colocariam dinheiro na empresa. Uma outra definição mais complexa é a de Zingales, de 1997, em que esse professor de Chicago ele define governança corporativa como sendo o conjunto complexo de restrições, de regras, que molda, que determina como vai ocorrer a barganha
né, sobre o excedente gerado pela empresa, né, barganha essa entre os vários stakeholders que compõem a empresa. Tá? Então, essa definição de governança corporativa dos Zingales, ela incorpora, né, a questão distributiva dos frutos gerados pela empresa, que grupo de stakeholder vai levar que quantidade do excedente econômico, e além disso, é evidente que essa questão distributiva vai afetar o incentivo para que os stakeholders atuem de maneira mais ou menos eficiente. E qual o objetivo da governança corporativa? O que um bom sistema deve visar? Como eu havia mencionado, nós não podemos, a priori, dizer que há um melhor sistema de governança corporativa. Então, cada sociedade, com as suas tradições, com a sua política, com a sua história, com as suas preferências culturais, vai ter um sistema de governança que vai ser mais adequado. Então, essencialmente, a literatura sugere que há um modelo da maximização do valor, o modelo do shareholder value, e o modelo dos stakeholders. No primeiro caso, esse modelo seria predominante nos países anglo-saxões, e o modelo do shareholder value, o exemplo mais marcante é o da Alemanha, né? De maneira geral, o que nós podemos considerar como sendo objetivos desejáveis num sistema eficiente de governança corporativa é que esse sistema ele estabeleça regras de conduta, regulamentações, leis de conduta dos participantes numa empresa, né, de modo a assegurar, né, que, por exemplo, os investidores vão ter um retorno sobre o capital que foi fornecido às empresas. É fundamental que, além do desenho adequado dessas regras, né, que haja o enforcement dessas regras, né? Então, precisam ser definidas as punições àqueles que transgredirem as regras, né, as regulamentações, as leis disciplinando aí as corporações, né? E o enforcement dessas regras é essencial. Não basta ter uma boa legislação se essa legislação não for cumprida. Além disso, um bom sistema de governança é aquele que vai assegurar uma distribuição igualitária de informações. Quer dizer, como nós vimos, um aspecto essencial na tomada de decisão dos investidores é o acesso à informação. Se alguns agentes, alguns investidores têm acesso privilegiado a informações, isso pode gerar uma distorção no mercado de capitais, isso pode afastar investidores, acionistas minoritários. Então, uma outra função, um outro requisito para um bom sistema de governança corporativa é esse acesso igualitário às informações da empresa. Um terceiro aspecto, ele está relacionado com o tratamento isonômico do conjunto dos acionistas de uma empresa. Então, se um acionista controlador é privilegiado, por exemplo, numa transação de controle da empresa, e isso vai prejudicar os minoritários, né, isso certamente não seria uma boa característica desse sistema de governança. E, por fim, é desejável que um sistema de governança ele detecte o mais precocemente possível a ocorrência de irregularidades, ilícitos, fraudes, incompetência dos executivos, né? Então, um bom sistema de governança ele precisa responder rapidamente, né, à possibilidade ou à ocorrência dessas falhas de governança. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato pelos canais de comunicação da FIP.